Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida, que é sobre o tipo de acomodação que você deve escolher antes de vir para Londres. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu vou dar várias dicas, mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e também de me seguir lá no Instagram. Some girls like to keep their physique real private. Some girls wear jeans so tight cause it feels so right, yeah. Some girls every day searching, keep the beats turning, sleeping in late cause they... Para facilitar esse vídeo, eu separei por 4 tipos de perfis. O primeiro é o turista, o segundo é o estudante, o terceiro é uma pessoa que vem visitar um familiar ou a trabalho e o quarto é para a pessoa que está vindo morar. E eu separei também o tipo de acomodação por preço, então eu vou falar sobre a acomodação econômica, moderada e a mais cara. O turista, ele fica normalmente entre 2 dias a 2 semanas e se você vai ficar mais, não tem problema, a regra é a mesma. Para o turista econômico, eu recomendo 2 tipos de acomodações. Um, que seria o hostel, que a palavra equivalência no Brasil é albergue. Então é praticamente como os albergues aí do Brasil, voltada para backpackers, que são mochileiros, que estão dispostos a economizar com a sua acomodação. Então é um quarto que você vai dividir ele ali com 2, 4, 20 pessoas no quarto, ou se você pode também escolher por um quarto individual. E o banheiro normalmente também é compartilhado, mas é o mais recomendado porque os preços variam entre 80 a 120 libras por semana. Vai ter alguns mais caros? Sim, depende do tipo de quarto que você está escolhendo. Então todos os preços que eu vou falar aqui, gente, varia de acordo com o tipo de escolha que você fizer. Se você for ficar mais de uma semana, dá uma olhadinha se o seu hostel tem a opção Weekly Rate, que é uma tarifa específica para quem vai ficar mais de uma semana. Então você vai pagar um pouquinho menos. Já que você está procurando economia, essa é uma boa opção. Outro tipo de acomodação para um perfil bem econômico que eu sugiro muito é o Couchsurfing. É um site que eu vou deixar aqui embaixo para vocês e também aqui no bloco de comentários, que você entra, registra e ali você faz um intercâmbio de casas. Normalmente você não vai ter uma cama para dormir, e sim um sofá. Mas se você tá querendo economia, não tem coisa melhor, porque você não vai pagar por isso. Já o turista moderado, eu vou dar 2 opções também, gente, que é o hostel, que permanece aí no mesmo padrão do que eu falei anteriormente, só que você vai filtrar, né? Ah, eu quero um quarto só para mim, ou um quarto só para mulheres, se eu for mulher, né? Então, porque você tem essa opção de quarto misto, que vai ter homens e mulheres, e também um quarto só para mulher. Só que, gente, quanto mais você vai filtrando para ficar melhor para você, claro que o preço vai aumentando também. Então, assim, sai um pouquinho mais caro, mas vale a pena. E o preço vai sair entre 120 libras a 200 libras, para você ter uma acomodação bem legal. Lembrando que esse preço você paga por semana. Se você for ficar por dias, tem que ver o preço no site. Outro tipo de acomodação que eu recomendo muito para uma pessoa que quer ficar melhor acomodado em Londres seriam as casas que a gente vê pelo Airbnb. Uma pessoa que mora aqui em Londres registra a casa dela no site para receber um morador. Você pode optar a casa inteirinha para você ou só por um quarto. Então vai do tempo que você vai ficar, o preço que você quer pagar. E esse preço, gente, normalmente 1.000 libras por mês. Se você for ficar um tempo menor, você tem que entrar no site, colocar lá as datas que você vai ficar e ele vai mostrar lá qual região que você quer, qual o tipo de quarto que você quer. Eu acho que vale super a pena. E para o perfil turista que tem mais condições financeiras, ele vai optar aí por hotéis. E você vai conseguir aí uma diária no hotel, mais ou menos umas 400 libras por semana. Então realmente o precinho é um pouco mais puxado, vai ter diárias a partir de 50 a 80 libras, dependendo da localização, que para quem tem condições de pagar, vale a pena sim pelo conforto que você tem e pela privacidade, tá certo? Mudando o perfil, indo para o perfil agora de estudante, eu subdividi em 2 tipos de estudante. Aquele que é para fazer o intercâmbio, que fica aqui entre 1 a 6 meses,
e o estudante de graduação, pós, mestrado, que vai ficar aqui aproximadamente 2, 3 ou 4 anos. Se você é um estudante de intercâmbio que vai ficar entre 1 e 6 meses e está querendo economizar, sem sombra de dúvidas, a melhor escolha seria casa de família. A sua agência ela vai te fornecer esse serviço para você contratar uma casa de família e não tem como você contratar casa de família por conta própria. Por quê? A pessoa, a família, é registrada e vinculada às companhias de intercâmbio para receber alunos nas suas casas. Então não tem como você ir lá e entrar em contato com essa pessoa, porque essa família ela passou por toda uma avaliação antes de receber o estudante. E o preço, normalmente para um mês, você vai pagar em torno de 600 libras a 1000 libras. Depende da casa, da escola. É essa média o preço aí para uma casa de família. Se você não está vindo por uma agência e não conseguiu contratar uma casa de família, seria praticamente a mesma coisa o Airbnb. Você iria para a casa de uma pessoa, só que você mesmo contratando. O preço fica também aí em torno de 1000 libras e é um pouquinho mais caro, mas vale a pena também, eu acho que compensa. E as regras são as mesmas que eu falei para o turista. Outra opção seriam as casas estudantis. Sem sombra de dúvidas, essa é uma opção mais cara. Apesar de ter casa estudantil que fornece a opção de um quarto compartilhado, que sai um pouquinho mais barato, mesmo assim, gente, quando você é avaliado como um estudante, parece que o preço triplica e vira, assim, um absurdo. Então, casa estudantil vão ter quartos bem básicos e compartilhados a partir de 200 libras por semana. Então, o preço é um pouquinho puxado, até 500 libras por semana. Se você quiser um quarto só para você, se você quiser um estúdio que tem uma cozinha. E eu vou deixar aqui no bloco de comentário para vocês todos os sites que eu recomendo e que eu acho super seguro para você entrar e fazer ali uma reserva da sua acomodação. Para o perfil de estudante de uma faculdade, pós-graduação, mestrado ou afins, o que eu recomendaria seria alugar um quarto, que é o que as mesmas pessoas que vêm para morar fazem também. Alugam um quarto em uma casa com um landlord, que seria uma pessoa responsável por alugar os quartos da casa. E o preço, gente, gira em torno de 400 libras a 600 libras por mês para um quarto single, que é um quarto de uma cama de solteiro. Para um quarto de casal ou cama de casal, o valor gira em torno de 650 a 800 libras por mês. Outra opção para estudante que vai ficar muito tempo aqui seria também as casas estudantis. Como se trata de uma acomodação oferecida pela universidade, varia entre 200 e 600 libras, dependendo do tempo de contrato. O terceiro perfil, que seria para você que está vindo visitar algum familiar ou a trabalho, eu recomendaria para que você ficasse na casa mesmo do seu familiar. É a forma mais econômica, basta lhe fazer uma carta formal para imigração, falando que você será o convidado dele no período da sua viagem. Vou deixar aqui embaixo, tá, alguns sites que mostram o modelo de como fazer essa carta. Agora, se você não tem um lugar para ficar na casa do seu familiar ou está a trabalho, fica as opções que eu dei anteriormente, de hostel ou de hotel. Varia de acordo com o valor que você está disposto a gastar pela sua acomodação. E por último, para quem vem morar aqui em Londres, as melhores opções seria você alugar um quarto, um apartamento, uma casa ou um flat. Eu vou especificar rapidamente a diferença de cada um para vocês entenderem mais ou menos e saber o preço mais ou menos de cada um. O quarto seria, como eu falei anteriormente, você aluga o quarto em uma casa compartilhada e o preço para um quarto de solteiro varia entre 400 e 600 libras e para uma cama de casal entre 650 a 800. Para alugar uma casa inteirinha para você, dependendo da localização, você consegue achar casas na faixa de 1000 libras a 4000 libras, depende da localização. Vai ter algumas mais caras, com certeza, mas eu tô levando em consideração a uma casa mais simples, menor e não tão bem localizada. Para alugar um apartamento entre zonas 1 e 3,
Um apartamento de 1 ou 2 quartos varia entre 1.000 a 3.000 libras. Depende da localização para você conseguir achar um preço mais legal. E para alugar um flat também seria nessa mesma faixa de preço, de 1.000 a 3.000 libras. Mas Thaís, qual seria a diferença entre apartamento e flat? Gente, o apartamento é como um apartamento no Brasil. Você tem um condomínio, normalmente não tem porteiros aqui. Já o flat, ele tem o serviço de pay if you use. Você paga se você usar, mas ele tem ali normalmente no condomínio um serviço de lavanderia, de motorista, de piscina, de tipo um serviço de hotel também, para arrumação de cama, entre outros. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, que eu tenha compartilhado com vocês dicas úteis. Vou deixar aqui embaixo nos comentários todos os sites para vocês e o link também de alguns sites úteis que eu achei. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e muito, muito obrigada!